Estou eu aqui falando, o microfone tapado, né, gente? Para acabar, né? Bom, pessoal, segundo período, todos nós estamos sendo gravados aqui nessa aula e tentando resumir a parte inicial que eu falei na aula aqui, a respeito da importância de nós sabermos dos efeitos, né, da diferenciação entre brasileiro e estrangeiro. Então, estrangeiro presta serviço militar? Não. Estrangeiro vai às urnas votar? Não. Estrangeiro pode receber voto aqui nas urnas brasileiras? Também não. Um estrangeiro, então, ele acaba não exercendo os direitos políticos e tem alguns regramentos para o exercício dos direitos civis aqui no solo brasileiro. Eu falo disso por quê? Porque nós temos a figura do brasileiro nato e naturalizado. E a regra na Constituição é que nós não criemos distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Mas a própria Constituição acaba fazendo algumas previsões de exceção. Mas tudo bem, a própria Constituição pode. Professor, pode uma lei infraconstitucional ampliar o rol dos cargos privativos de brasileiros natos? Claro que não, porque somente nos termos da própria Constituição é que pode haver uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mas o mais importante disso tudo é vocês saberem que um brasileiro naturalizado é diferente de falar de um estrangeiro. Porque um brasileiro naturalizado, por exemplo, ele pode votar. Um brasileiro naturalizado, ele pode ser votado. Já um estrangeiro não pode votar e nem ser votado. O que eu quero dizer é que existem alguns pontos na defesa da soberania do nosso Estado que motivou o poder constituinte originário a assegurar que determinados cargos fossem de brasileiros natos, e houve a previsão no texto constitucional também da diferenciação entre brasileiros e estrangeiros. Então, a primeira coisa que você deve saber é se é um brasileiro nato, se é um brasileiro naturalizado, para fins de aprovação no seu concurso público, no seu exame da ordem, e se por um acaso a pessoa ainda figura como um estrangeiro. Na lei que eu fiz citação para vocês, da lei de imigração, é importante que vocês façam uma leitura inicial dessa lei para vocês saberem da importância de uma pessoa que seja uma estrangeira estar em solo brasileiro, ocupando o solo brasileiro. Vocês vão acabar tendo a possibilidade de estudar mais isso em direito internacional, mas para a gente não se alongar muito na conversa, vamos dar seguimento. Algumas perguntas foram feitas aqui no primeiro período. Professor, Pois não. tem uma pergunta. Fala aí, Tipo, Elaine, né? tipo assim, um brasileiro nato, ele se torna estrangeiro por perda de nacionalidade, exemplo, alguma coisa. Uhum. E aí ele quer readquirir a nacionalidade brasileira dele. Tem como? Pergunta. Excelente pergunta a respeito desse ponto. Porque uma vez que a pessoa perde a condição, e para falarmos até dessa questão da perda, antes mesmo da sua resposta, é importante até que vocês façam a seguinte anotação aí no caderno de vocês, que é tema da aula de hoje e vai servir para sua resposta também. Anote aí o seguinte, diferenciação entre perda e suspensão. Diferenciação entre perda e suspensão e vedação de cassação dos direitos políticos
que é o tema da nossa próxima aula. Então vamos lá. Na verdade, eu coloquei essas palavras para a gente saber, poxa, eu posso, às vezes num concurso público vai cair a palavra cassação da nacionalidade. Então eu sou um brasileiro nato. Pode, por um acaso, algum juiz cassar meu direito à nacionalidade? E o texto constitucional, gente, ele fala da perda da nacionalidade. Uma vez que a pessoa, vamos pegar um exemplo, os noticiários na TV, algum tempo atrás, passou assim, uma brasileira foi extraditada. Uma brasileira foi extraditada, uma brasileira nata. Vamos lá. Outras palavras-chave, até para eu complementar a resposta também, tá? Numa próxima frase na linha de baixo, coloque aí o seguinte, as seguintes palavras. Coloque aí. Hipóteses de extradição, hipóteses de extradição, vírgula, de expulsão, extradição, expulsão, vírgula, de deportação, e possibilidade de asilo político. A possibilidade de asilo político. E nesse exemplo que eu estava falando, anota essas palavras que a gente vai trabalhar com tudo isso aí dentro desse segundo período, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é de importância, palavra-chave até para esse segundo período aqui. Vamos lá. Brasileira nata teria sido extraditada do brasileiro, do solo brasileiro, a pedido do governo norte-americano, estadunidense. Para começar, o que é uma extradição? E aqui no livro acadêmico está escrito, conforme já definido, a extradição se refere ao ato de entregar, mediante requisição a Estado estrangeiro brasileiro naturalizado ou estrangeiro que lá tenha praticado algum delito. Então imaginamos que aqui no Brasil se encontra um estrangeiro, ou que até se encontre um brasileiro naturalizado, mas que em outro solo tenha praticado um crime. E aí vem a pergunta, por um acaso um brasileiro nato, ele pode ser extraditado se ele praticou lá em solo americano um crime? E a gente vai ver que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, um brasileiro nato. E nessa notícia que eu estou passando para vocês, eu estou falando de uma reportagem que falou que uma brasileira nata foi extraditada para o solo norte-americano, porque ela teria lá matado, então, o seu ex-marido. Por que ex-marido? Porque o cara tá morto uma hora dessa, né? Na circunstância, ela teria matado o próprio marido. E aí ela vazou pro solo brasileiro. Falou assim, eu sou uma brasileira, né? Deixa eu ir lá pro Brasil que pelo menos eu fujo da polícia norte-americana. E aí, beleza, eu fico tranquila lá no Brasil, porque no Brasil eu quero ver eles conseguirem me incriminar lá no Brasil, né? Tá. E de repente chegou o presidente da República e assinou, manda embora essa mulher lá para os Estados Unidos. E as notícias, brasileira é extraditada. E vocês têm que saber o quê? Que a regra é o seguinte, extradição de brasileiro nato não é admitido. Não é admitido. Professor, então como que essa mulher foi extraditada? É o seguinte, ela foi querer morar nos Estados Unidos, foi lá se casar com um norte-americano, e ela declarou voluntariamente, sem nenhuma coação, que ela abria mão da pátria da qual ela veio, assumindo a pátria norte-americana e estadunidense. Então vamos lá, pegando agora o texto constitucional, pegando aqui o texto constitucional, artigo 12,
será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização, que não for o caso, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse social. Mas é uma das hipóteses. Adquirir outra nacionalidade. Salvo de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, não é o problema, né? A gente viu até a questão da questão polipátrida ali, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de sua permanência em solo, em território estrangeiro ou para o exercício dos direitos civis. E no caso dessa brasileira que eu estou citando para vocês, não houve imposição nenhuma para ela se casar, não houve imposição nenhuma para ela adquirir a nacionalidade norte-americana, ela voluntariamente ela assumiu o abandono da pátria brasileira e aceitou a pátria norte-americana. Logo, por mais que essa pessoa um dia, veja só, olha só, aqui está falando, no parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade brasileira. E vem o inciso 2 falar adquirir outra nacionalidade. Então, qual que é a regra constitucional? A pessoa que quer voluntariamente, sem coação alguma, sem nenhum vício de consentimento ou outro tipo de vício, assumir uma pátria, outra pátria como sua, essa pessoa perde a nacionalidade brasileira. E uma vez perdida essa nacionalidade brasileira, por exemplo, essa moça pode ter sido levada para solo americano, estadunidense nessa circunstância. E lá ela vai ser julgada devido ao processo legal. E aí, só para terminar a resposta, e aí, professor, e como que essa pessoa vai voltar a ter uma pátria brasileira? Se for o caso, por naturalização, pois não? E no caso, por exemplo, de dupla nacionalidade? Na verdade, essa pessoa, ela... Imagine só que na nossa certidão de nascimento, houvesse o reconhecimento de 2 pais. Esses dias veio uma mulher aqui que ela falou assim, olha, eu tenho uma sobrinha, e a sobrinha ela tem 3 filhos. Uma tá com a avó, o outro filho tá com a tia, e eu falei para ela que se ela ia cuidar da criança, e ela é muito avoada, etc, etc. E ela falou que não. Eu falei assim, eu não posso ter filhos, né? Eu quero ficar com essa criança. E aí eu orientei ela, falei assim, olha, você está com essa criança há quanto tempo? Há tantos anos. Desde quando saiu do ventre materno, essa criança está contigo? Sim. E como você está conseguindo exercer esse direito, dever de mãe no lugar da própria mãe? É porque a mãe passou a procuração para mim. Eu falei, olha, o que eu vejo na tua circunstância, ela falou assim, eu tô com medo da mãe ajuizar uma ação e pegar essa criança de mim. Eu falei, a chance é grande também, tá? Porque ela é mãe biológica, né, etc. Tem chance. Ela falou, mas como que eu faço para eu adotar essa criança? Eu falei, olha, tem a adoção à brasileira, vai ser muito difícil, vai demorar demais, inclusive. E tem uma chance também que existe pelo mundo moderno, que é a nova doutrina brasileira, de maternidade socioafetiva. Do mesmo jeito que existe a paternidade, né, o reconhecimento de paternidade socioafetiva. O que seria essa circunstância? Seria reconhecer lá na certidão de nascimento que possui 2 mães, que possui 2 pais, por exemplo. Professor, e nessa questão de polipátrida? É isso aí, que maravilha, eu tenho o direito reconhecido em 2 pátrias. Olha, então é isso. Significa dizer a mesma coisa de você ter na sua certidão de nascimento o reconhecimento de 2 pais, é você ter reconhecido, então, a defesa de 2 pátrias, os seus interesses defendidos por 2 pátrias, você poder exercer direitos nessas 2 circunstâncias. Vamos imaginar, eu, por exemplo, eu tenho uma avó italiana. Desculpa. Acho que é de Portugal. Portugal, uma avó portuguesa. Reconhecida mesmo, de nacionalidade portuguesa. Ou por conta dos seus ancestrais, segundo a lei portuguesa. E alguns parentes nossos, gente, vamos providenciar essa questão de reconhecimento da nossa avó lá, tal, porque assim a gente vai ter uma facilidade maior nas nossas viagens para a Europa. Se a gente tiver esse reconhecimento de nós sermos, por exemplo, neto de uma pessoa europeia, entenderam? Então, essas facilidades que a nacionalidade reconhece a uma pessoa, vai poder ser usufruída. Isso que significa ser um polipátrida. É poder ser reconhecido politicamente no seu status, nacionalmente, né, no seu status, como pertencente àquela nação, àquela pátria, tá? Alguma colocação a mais, gente?
Sem perguntas, então vamos passar de forma rápida aqui. Eu vou fazer alguns comentários a respeito do artigo 12 e do artigo 13. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui foi citado a questão de eu sou um ministro de Estado lá da Alemanha e vim junto com o primeiro-ministro da Alemanha para uma visita aqui no Brasil. E junto comigo veio uma outra ministra de um outro setor tal, que estava grávida e o médico autorizou ela a vir. E não é que por uma ocasião do destino ela teve um parto antecipado com, por exemplo, 8 meses, né? É tantas semanas que a gente conta por semana na gravidez e a criança nasceu aqui em solo brasileiro. Essa criança vai ser uma brasileira nata? Não, porque a mãe dessa criança, no caso, uma ministra daquele estado, estava aqui em solo brasileiro a serviço de seu país. Não vai ser uma brasileira nata. E estrangeira, e naturalizada, professor, vai ser uma brasileira naturalizada? Gente, esquece, piorou, né? Piorou. Se ela veio aqui, só nasceu, terminou o serviço, a mãe da criança voltou, nem brasileiro nata, nem naturalizada nesse caso. A linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer, olha só, desde que qualquer, não precisa ser os dois, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então vejam, ainda que nascido no estrangeiro, se qualquer dos pais for brasileiro, desde que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança, mesmo tendo nascido fora, qualquer um, não precisa ser pai e mãe. Pode ser que a mãe seja uma paraguaia, não tem problema. Tá? Vai ser reconhecido como brasileiro nato essa criança que nascer lá. A linha C. Só um segundo. Ô, Josi, faz favor para mim, só desabilitar o microfone aí, fazendo favor. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Atenção, vamos imaginar que não é qualquer dos pais que está no solo estrangeiro não é qualquer dos pais que está no solo estrangeiro a serviço do Brasil, não. Aqui no caso, qualquer dos pais está no solo estrangeiro, mas sem estar a serviço do Brasil. E aí, pergunta, essa criança nascendo lá, vai ser brasileira? Então vai seguir a regra do inciso 1, a linha C. Os nascidos no solo estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente. Então vai lá. Você vai lá no consulado, vai na embaixada do Brasil lá no estado estrangeiro para reconhecimento da nacionalidade brasileira. Ah não, professor, mas acontece que essa criança está com 17 anos e essa criança não foi registrada lá na embaixada brasileira. E essa criança acabou voltando para o Brasil. Essa criança consegue autonomamente, voluntariamente, ser reconhecida como brasileira nata? Não. Por quê? Ou venha residir na República Federativa do Brasil, não colocou prazo, hein, gente? Só falou assim, venha residir. Não falou assim, venha residir por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, não. Venha residir. Foi na delegacia de polícia. A polícia atestou que ela está residindo em tal domicílio, chegou no Brasil, abriu uma conta num banco e o banco mandou uma nota, ela mandou um boleto naquele endereço, a pessoa comprovou o endereço dela, seja por qualquer meio, comprovou que está residindo em solo brasileiro, não importa o tempo que não foi colocado. Vai, então, haver essa possibilidade, mas em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Nesse caso, esse estrangeiro, filho de brasileiros que nasceu em solo estrangeiro, que veio para o Brasil, e eu o chamo de estrangeiro porque ele o é, ele ainda não atingiu a maioridade. E aqui, qual que é a maioridade no Brasil? 18 anos, ele tem quanto? Tem 17. Então, ele não atingiu um dos requisitos para ele alcançar a nacionalidade brasileira, ser um brasileiro nato. Então, quanto à questão de aquele que nasceu no estrangeiro, tendo pai ou mãe, ou pode até ter pai e mãe, não tem problema, mas a lei não exige pai e mãe. Coloca ou pai ou apenas mãe, mas nasceu em solo estrangeiro. E se ele não foi registrado na entidade consular, na embaixada brasileira naquele solo estrangeiro, quando que ele pode se tornar um brasileiro nato? Pode se tornar um brasileiro nato quando ele vir residir no Brasil depois de atingida a sua maioridade. Não foi colocado requisito temporal aqui.
E a linha 2, que fala dos brasileiros naturalizados. E a gente vai ver no parágrafo 3º, ali, leitura rápida também, que naturalizados, eles não podem exercer certos cargos. Naturalizados, os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira. Os que na forma da lei significa o quê? Quando vocês vão estudar a respeito de brasileiro naturalizado, com exceção das regras previstas acima que são brasileiros natos, vai ter que se exigir outros requisitos para que aquela pessoa seja considerada uma brasileira naturalizada. E eu falo isso porque é importante vocês saberem que certos direitos não são assegurados aos estrangeiros aqui no nosso território. Não podem votar, não podem prestar serviço militar, concurso público não podem, conseguem entender? Então tem algumas vedações ali para o estrangeiro no exercício dos direitos que um brasileiro, seja naturalizado, tem. E naturalizados, há uma diminuição prevista na própria norma constitucional, mas ser um brasileiro naturalizado é muito melhor do que ser um estrangeiro para quem vive aqui no solo brasileiro. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua estrangeira apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, origem de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aqui, então, nessa circunstância, temos, desde que não haja uma condenação penal transitada em julgado, desde que requeira essa nacionalidade brasileira e ocupado o solo brasileiro no prazo de 15 anos. Tudo bem? E agora vem parágrafo 1º, os quase brasileiros, né? Aqui, ó, deixa eu até pegar como que o próprio texto colocou a nomenclatura para vocês anotarem. Aqui. Quase nacionalidade, né? Quase brasileiro não, é quase nacionalidade, né? Então aqui, pessoal, nessa leitura do parágrafo 1º do artigo 12, o nome que é dado para isso é uma quase nacionalidade. O que significa quase nacionalidade? Gente, é uma figura em que ele não vai ser nem brasileiro nato e ele não vai ser nem brasileiro naturalizado. É uma quase nacionalidade. Olha só, segundo o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição de 88, havendo reciprocidade em relação aos brasileiros, aos portugueses com residência permanente no país serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Então, quase nacionalidade. Então, haverá uma equiparação ao brasileiro naturalizado, mas o quase, aquele que ocupa a figura de quase nacionalidade, no caso os portugueses que venham a residir no Brasil, eles estarão nessa nomenclatura, ocupando a figura de ter quase nacionalidade. Ele não será um brasileiro nato, ele não será um brasileiro naturalizado, ele terá equiparado as regras do quase naturalizado. Ele terá equiparado as regras do brasileiro naturalizado, observadas as ressalvas contidas na Constituição de 88. Nesse caso, o português poderá se alistar eleitoralmente e ser considerado cidadão, sem, contudo, ser nacional. E aqui, pessoal, há uma citação importante da lei, caso vocês queiram fazer a anotação, já tem no material de vocês, da Lei 6.815. E o que essa Lei 6.815 vai falar a respeito disso daqui? Gente, é o seguinte. O ponto importante do quase naturalizado, do quase nacional, de quase nacionalidade, é de que deve haver uma reciprocidade. Por exemplo, aqui no Brasil, um português, ele pode ocupar a chefia de Estado do Brasil? Pode ser chefe do Poder Executivo da União? Não pode. E você acha que um brasileiro lá em Portugal vai poder ocupar a figura de primeiro-ministro lá? Não vai poder também. Então, os cargos que um brasileiro pode ocupar em Portugal, os portugueses eventualmente podem ocupar aqui no Brasil, pelo princípio da reciprocidade.
Então, essa quase nacionalidade colocada no parágrafo 1º acaba trazendo esses tipos de regras. E o que acontece? Não é só no campo político, também no campo do direito civil. Então, essa quase nacionalidade vai acabar abarcando também questão de capacidade, sabe? Questão de personalidade e questões que envolvem vários aspectos da vida. Aqui, por exemplo, ó, veja só, o artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 80, exige dos demais estrangeiros os seguintes requisitos para a naturalização. 4 anos de residência contínua no Brasil, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização, ou seja, ter ficado 4 anos aqui, capacidade civil, condição de legislação brasileira, blá, 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 blá. Acontece, gente, que o que eu quero dizer para vocês? Que aquele que tem quase nacionalidade, ele pode sim requerer a naturalização brasileira, seguindo as regras da lei aceita no Brasil, seguindo as leis da norma constitucional, mas esse quase nacional, ele na verdade ele não é nem brasileiro nato e ele não é nem brasileiro naturalizado. Ele tem uma quase nacionalidade e essa quase nacionalidade é aplicada, olha só, essa quase nacionalidade é aplicada para os originários de país de língua portuguesa? E a resposta é não. Essa quase nacionalidade é aplicável para quem? Para os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade a favor dos brasileiros. E aí, nesse caso, serão atribuídos aos portugueses, ora pois, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então é isso, quase nacionalidade não tem nada a ver com naturalização daqueles originários de países de língua portuguesa. Os portugueses, inclusive, eles se enquadram no inciso que fala, isso mesmo, no inciso A, no inciso 2, a linha A, que fala ali, originários de países de língua portuguesa. Os portugueses se enquadram nessa possibilidade aqui de se adquirir a nacionalidade brasileira, e aqui nesse caso vai ser naturalização, se ficar residindo por 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral. Os portugueses se enquadram aqui. Acontece que os originários de língua portuguesa não se enquadram na quase nacionalidade. Quem se enquadra na quase nacionalidade são os portugueses. Então, quando vir a pergunta para vocês no exame da ordem, no concurso público, falando da quase nacionalidade, não vai falar dos países, aquele originário de país de língua portuguesa, vai falar dos portugueses. Então, aos portugueses com residência permanente no país, colocou prazo aqui? Não colocou prazo de 1 ano, residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, ou seja, o que está previsto em Portugal é assegurado aos portugueses aqui e aos brasileiros lá e vice-versa. O que está previsto para os portugueses aqui no Brasil tem a reciprocidade também. Deve haver, pelo menos, a reciprocidade lá em Portugal. Parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Essa é a regra. Não existe distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Que maravilha. Salvo, ou seja, existem algumas previsões constitucionais de exceção. E atenção, norma infraconstitucional pode trazer a previsão de diferenciações? Não. Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a consequência é o quê? Que para haver uma alteração dessa, haverá necessidade de uma emenda constitucional. Não pode uma lei ordinária, não pode uma lei complementar, não pode uma lei delegada, não pode uma resolução, não pode um decreto legislativo, não pode uma portaria, nada. O que é exigido? Uma emenda constitucional. E o interessante, e eu quero trazer para vocês, se vocês puderem anotar aí de forma rápida, o Conselho Nacional de Justiça e Cidadania, inclusive, admitiu uma proposta de emenda constitucional. Anotem aí o número da proposta de emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC, é a PEC 306 de 2017. PEC 306 de 2017. PEC 306 de 2017. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, assim. Por exemplo, e o estrangeiro que se casa com uma brasileira, um brasileiro? Como que fica essa questão da nacionalidade? É mais rápido, não é?
entendeu? Porque, assim, eu tenho amiga que foi embora para os Estados Unidos e, para facilitar essa questão da nacionalidade, ela se casou com um americano e tá vivendo com ele até hoje. Foi uma coisa que deu certo, mas eu sei que, por exemplo, lá tem gente que se casa para acelerar o processo de nacionalidade. E aqui no Brasil existe isso também ou não? O texto constitucional não trouxe nada a respeito, mas, por exemplo, eu acabei no intervalo fazendo algumas pesquisas da sua própria pergunta em relação aos diplomatas. É que eu já estou com 40 mil telas abertas aqui por conta das perguntas. E para vocês terem uma noção, existe. Deixa eu pegar aqui. Até previsão específica para mulher que se casa com um diplomata, na pesquisa que eu acabei fazendo. Deixa eu achar aqui, tem uma dessas telas. Achei até artigo científico a respeito. Só para eu passar antes dessa daí. Deixa eu voltar. Professor, uma outra dúvida também. À vontade. Por exemplo, você falou do caso da mulher que foi extraditada, que ela é brasileira, nata e foi extraditada. Por exemplo, pode um brasileiro cometer crime em outro país e vir e cumprir a pena ou ser responsabilizado por esse crime aqui no Brasil? É o seguinte, essa pergunta ela é uma pergunta que envolve direito internacional, no direito público internacional. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que existe um polipátrida. Ele é tanto brasileiro como o estrangeiro da pergunta que eu vou fazer. Por exemplo, argentino, tá? E esse brasileiro, ele praticou o crime na Argentina e veio para o Brasil. O Brasil, pelo texto da nossa Constituição, ele não vai extraditar esse brasileiro justamente pelo fato de ele ser um brasileiro. Ok? Agora vamos imaginar que ele não fosse um polipátrida, que ele fosse apenas um argentino, que ele estivesse em solo brasileiro, e aí a Argentina pedisse para a gente devolver esse cidadão para ser julgado lá na Argentina, tá? Aí o Brasil ia falar, olha, qual que é a pena que vai ser aplicada na Argentina? Pena perpétua? Não, só se vocês se comprometerem a não aplicar pena perpétua para esse cidadão, etc. A gente devolve ele para vocês aí, tá? Ah, então beleza, vai, o Brasil devolveu. Agora, a relação qual é a previsão da norma do Estado? A gente fala da Constituição do Brasil, a gente consegue ler a Constituição do Brasil. Agora vamos falar assim, da Constituição do Paraguai, a Constituição da Argentina. Eles vão devolver esse brasileiro ou não vão? Vai haver essa relação internacional entre os Estados, dentro do Ministério, né, das Relações Internacionais. O Brasil vai fazer o pedido desse brasileiro que tenha ido praticado um crime no outro Estado. Devolva esse sujeito para cá. Grosso modo falando, sendo um brasileiro que praticou o crime no estrangeiro, o Brasil pede para que eles devolvam. Pode ser que sim, pode ser que eles devolvam, mas dependendo das regras que eles têm lá, eles falam assim, fica aqui, esse cidadão vai ficar aqui. Vamos pegar um exemplo. No tempo da Dilma lá, que era presidente, ela acabou cortando uma relação com um Estado estrangeiro porque um brasileiro ele tinha sido condenado à pena de morte pelo crime de tráfico de drogas. E aí ela cortou as relações econômicas com aquele Estado, etc. E houve quem defendesse e quem criticasse a Dilma, porque, poxa, naquele Estado eles não aceitaram devolver esse brasileiro. A extradição devolve o brasileiro para cá, porque se esse brasileiro voltasse para cá, inclusive, pode ter certeza que pena de morte não aconteceria, e ele cumpriria no máximo a pena de 30 anos, blá, 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 mimimi, fom, né? Então, veja, o outro Estado lá não aceitou devolver o brasileiro. Então, essa tua pergunta é uma pergunta que ela ultrapassa a regra da leitura da norma constitucional. Ela tem que levar em consideração a norma do Estado estrangeiro e a relação que o Estado brasileiro tem com aquele Estado estrangeiro. Existe alguma convenção entre eles? Existe algum tratado entre eles que especifica como que vai ser, se esse brasileiro poderá retornar ao solo brasileiro ou não? Então, veja, é uma pergunta que envolve um estudo um pouco mais aprofundado. Tem que saber qual que é o Estado, tem que saber se existe uma ligação entre os dois estados em relação a esse tipo de problema. E é legal isso, vocês vão estudar em direito internacional, tá bom?
Agora, a respeito da primeira pergunta lá, estrangeiro, né? Dentro da simples norma do texto constitucional, não vi nenhum... Vamos ver se ele vai citar norma internacional aqui ou não. Olha só, tanto a Constituição brasileira do Brasil quanto a doutrina constitucional deixam bem claro que o casamento não é critério para a aquisição da nacionalidade brasileira. Isto é, o casamento celebrado com uma cidadã ou cidadão brasileiro não dá direito ao cônjuge estrangeiro obter a nacionalidade brasileira. Tá? E casamento, vocês vão estudar que casamento é uma regra do direito de família, e casamento ele pode ser um casamento, a regra é casamento civil, que pode ser que a pessoa se case num templo religioso, e a celebração desse casamento seja levada ao cartório extrajudicial para reconhecimento dos efeitos civis desse casamento religioso, e aí então vai ser dada a característica de casamento civil. São diversas regras dentro do casamento, não tem essa diferenciação aqui no solo brasileiro, tá? Em relação a isso. Tá bom, Josi? Pelo texto constitucional, gente, às vezes vocês fazem a pergunta, eu até tento fazer uma outra pesquisa, porque é o seguinte, pelo simples ponto da legislação constitucional, e por ser uma norma que se refere às vezes a posicionamentos até por naturalização falar de pessoas estrangeiras, é importante a gente fazer uma pesquisa um pouco mais aguçada em determinados pontos. As leis que eu citei para vocês, até a própria proposta de emenda constitucional, essas coisas todas fora do material, tudo por meio de pesquisas que eu passo para vocês, tá? Vamos dar continuidade, então, na leitura do próprio texto constitucional, como nós já estávamos fazendo. Então, vejam, a regra é que não existe distinção entre brasileiros e naturalizados, exceto os casos previstos na Constituição, e eu citei para vocês que, inclusive, tem proposta de emenda constitucional, e só para a gente voltar, essa proposta de emenda constitucional, olha só o que ela coloca, gente. Ela coloca que cargos quer ampliar esse rol que a gente vai ler agora no parágrafo 3º. Então, existe o rol do parágrafo 3º que diz o quê? Que são privativos de brasileiros natos os seguintes cargos. Essa proposta de emenda constitucional, ela está querendo incluir senadores, governadores, vice-governadores e ministro das Relações Exteriores. Então, essa proposta de emenda constitucional quer colocar mais incisos nesse parágrafo 3º do artigo 12 do nosso texto constitucional, ok? Diz o parágrafo 3º, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, federal, é claro, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, dos oficiais das Forças Armadas e de ministro de Defesa, ministro de Estado da Defesa, ok? E aí vem o parágrafo 4º, que já foi objeto de pergunta, já fiz a leitura, né, que será declarada a perda da nacionalidade, sendo vedada a sua cassação, ok? Embora possa haver a cassação do brasileiro naturalizado, por exemplo, se ele praticar um crime. E aí vem o artigo 3º dizendo que a língua portuguesa é a língua oficial do Estado brasileiro. Então, se você chegar no seu exame da ordem, numa pergunta de direito civil, e lá no seu exame da ordem, eles usarem um termo em latim, olha só, usaram um termo em latim e eles não colocaram entre parênteses a tradução para a língua portuguesa. E aí, dentro do seu exame da ordem, um termo em latim, que eles não colocaram a tradução em língua portuguesa, você vai lá e pede a anulação daquela questão, porque o texto ele utilizou uma língua não oficial do solo brasileiro. Então, veja, o Estado brasileiro, quando você vai no concurso público, quando eles usam o termo em latim, eles têm que colocar obrigatoriamente o quê? A tradução. Qual o fundamento? De que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil e não tem outra língua como oficial do Brasil. Você não é obrigado a saber inglês, você não é obrigado a saber espanhol, nem portunhol, né? Ok?
Eu falo isso para vocês, não estou dando sucesso não, tá? Vai depender do julgamento lá da banca examinadora, se vai ser procedente o seu pedido de recurso ou não. Fica só a dica. Parágrafo 1º, são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Veja só, são símbolos do Brasil. Pode haver uma proposta de emenda constitucional que queira mudar o símbolo do Brasil. Isso aqui não está dentro da PEC, das cláusulas pétreas, tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, quando a gente vai se deparar com aquela situação de abertura de uma colação de grau, não é à toa, né? Entra a bandeira nacional, entra a bandeira do estado, ou na verdade é o contrário, né? A bandeira do município de Tangará da Serra, depois a bandeira do estado do Mato Grosso e, por último, a bandeira do nosso estado, né? A bandeira do Brasil, tá? Terminamos aqui esses pontos, a leitura desses artigos, e a gente vai agora para os direitos políticos. Mas antes de irmos para os direitos políticos, eu quero dizer para vocês o seguinte: quais são as características daquilo que vocês escreveram no caderno de vocês? Expulsão, deportação, extradição. Então anotem aí no caderno de vocês, para fins, para ser um pouco rápido, tá? Coloque aí no caderno de vocês as definições agora, então. Coloque aí. Extradição, não se confunde com expulsão. Extradição não se confunde com expulsão e nem, não é o Enem não, e nem com deportação. Extradição não se confunde com expulsão e nem deportação. Ponto. Ela se refere ao ato de entregar. Ela se refere ao ato de entregar. Ela se refere ao ato de entregar. Se refere ao ato de entregar, vírgula, mediante requisição. Ao ato de entregar, mediante requisição. Vírgula, a Estado estrangeiro. Vírgula, brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Ou estrangeiro que lá é no estado estrangeiro, que lá tenha praticado algum delito. Ponto. Alguém que não participou até o presente momento, que queira ganhar pontuação na parcial 2, quer dizer para a turma aí o que significa expulsão? Para 30 segundos, dar a chance, sendo certo que eu vou colocar na atividade no portal para vocês, com uma semana de antecedência da oficial, para vocês realizarem, quem não tiver pontuação, para a parcial 2, tá? Então, coloque aí, na linha de baixo, expulsão. Pois não? Alguém pediu a ordem? Marcos, quer falar aí, contribuir, por favor? Tem medida coercitiva de caráter discricionário de um Estado, levada a efeito em face do estrangeiro, e de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, a ordem política, social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nociva a conveniência.
Parabéns. Pessoal, então veja, a expulsão, ela é um rol um pouco mais dificultoso para fins de... Ela tem um rol um pouco mais dificultoso para fins de memorização quanto à conceituação. Só que, gente, levando em consideração que um estrangeiro, ele possa se encontrar no solo brasileiro atentando quanto à ordem política do nosso Estado, à ordem social, à tranquilidade, à moralidade pública, quanto à economia popular, essa pessoa pode, então, ser expulsa, dentre outros pontos, né, ser expulsa do solo brasileiro. Embora seja difícil você imaginar uma situação prática dessa, o Brasil, para quem assistiu aquela reunião que o STF, o ministro Celso de Mello autorizou a publicação da reunião dos ministros, uma reunião que não é tão recente, né, mas é uma que a gente pode chamar de recente, em que foi se constatado ali o número de estrangeiros no solo brasileiro, não regularizados, inclusive. Assim, pessoas de outra nacionalidade no solo brasileiro que falam assim, como tantos estrangeiros dessa nacionalidade se encontram aqui no solo brasileiro e a gente não sabia disso até hoje. E tem tantos estrangeiros aqui que para um estrangeiro desse daqui a pouco está colocando um emblema de Hitler, de sabe, sei lá o quê, e estar atentando contra a ordem nacional não é tão difícil assim não, de ocorrer. Talvez a mídia não publique tanto, talvez eles nem conheçam muito dessa informação, mas tem a possibilidade de expulsão nessas circunstâncias. E vocês vão ter que memorizar isso porque vocês precisam, né, saber desses pontos para fins de um dia atuar numa causa internacional, acaso vocês virem a prestar concurso público, o exame da ordem. Então vejam, a expulsão aqui não está se falando de brasileiro. A expulsão está se falando de uma retirada compulsória, coercitivamente, não pergunto a respeito se quer ou se não quer, do estrangeiro. Só que um estrangeiro, encontrando-se em território nacional, que atenta contra a segurança e dentre esses outros demais pontos. Esses demais outros pontos aqui, eles têm que se diferenciar da extradição. A extradição é quando o sujeito praticou um crime no estado que está requerendo que ele volte para aquele estado onde ele praticou o crime. Aquilo é a extradição. Quando a gente fala em expulsão, é o próprio estado em que está agregando aquela pessoa cuja pátria não pertence, né? Está agregando a pessoa cuja pátria é de outro estado. E esse estado em que essa pessoa está localizada quer que ele se retire por algum motivo. Estrangeiro, saia do meu solo. Você vai sair do meu solo por esse motivo. Está atentando contra a segurança, contra a tranquilidade, contra a moralidade, etc. Autonomamente, o Estado pode falar, saia. Precisou de requisição? Não precisou de requisição. O que precisou de requisição foi a extradição. Quando a gente fala aqui agora da expulsão, não se necessita de requisição do Estado. Ok? Professor, e aí nós temos também... Pois não? No caso de expulsão, por exemplo, a gente poderia dizer que o pessoal que é preso... Peraí, filho. O pessoal que é preso por tráfico internacional de drogas, por exemplo, nos aeroportos? No caso, é o seguinte, passou pelo procedimento de requisição, porque no caso é o seguinte, se houve uma prática de crime, tem os critérios do crime. Qual que é? O crime ele é considerado executado onde? Onde ele se iniciou? A execução do crime é quando se dá a execução? A execução é no momento onde se inicia ou é no momento onde resulta? Por exemplo, uma pessoa ela deu um soco na cabeça de uma pessoa. Essa pessoa bateu a cabeça numa quina, foi levada ao hospital, e no hospital ali não tinha um aparelho médico exato, essa pessoa foi encaminhada para Cuiabá. O soco foi aqui em Tangará, por exemplo. A pessoa chegou a falecer lá. Qual que é o local do crime? É o local onde a pessoa teve a morte? É o local onde ela recebeu o soco na cabeça? Qual é o local do crime? Então vamos levar em consideração aí tráfico internacional de drogas. Onde que é o local do crime? É o local onde a polícia apreendeu? É o local onde... Levando em consideração todos os aspectos do direito penal, uma diferenciação grave que vai ter aqui, uma diferenciação simples, né, entre extradição e expulsão
Não precisou de requisição? Expulsão, porque atentou contra a segurança, atentou contra a tranquilidade, contra a moralidade no Estado? Atentou. Vamos tirar esse sujeito daqui, ok? Agora, houve uma requisição, o procedimento, um crime foi considerado como praticado lá naquele outro Estado, dentro da consideração do local onde ocorreu o crime, dentro das regras do direito penal, envolve uma relação internacional, eu repito, sempre tem que haver uma jurisdição, uma competência, uma discussão entre os estados ali para ver qual norma vai ser aplicada em relação a esse caso, tá? Então, nessa circunstância, o que você me falou mais parece um caso de expulsão, embora exista um crime. E, mesmo existindo um crime, nesse exemplo que você falou, é uma hipótese que eu tenho que analisar de uma forma para ver se preenche, qual dos dois que preenche o requisito. Preenche o requisito da extradição ou preenche o requisito da expulsão? Nesse caso, eu vejo que preenche, sim, o requisito da expulsão. Sem problema nenhum. Agora, vamos imaginar que nós estejamos diante da seguinte circunstância. Um brasileiro nato, ele estava dirigindo um caminhão lotado de cocaína. Lotado de cocaína. Esse caminhão chegou e fez ali a troca de mercadoria para colocar num container no Porto de Santos. E chega na operação da Polícia Federal, e a Polícia Federal faz a apreensão no momento ali desse tráfico que a gente pode falar assim, que iria ser, ou então a polícia filmando aquilo tudo, foi colocado no navio e chegou no momento exato e apreenderam até mais pessoas, né? E aí, essa droga, vamos supor que esse navio chegou no solo estrangeiro e a polícia, e a autoridade, na verdade, né, judiciária do outro estado estrangeiro pede que esse brasileiro nato seja extraditado para aquele outro estado. Nesse caso, não vai haver a extradição desse brasileiro, muito menos a expulsão desse brasileiro. Ou seja, a gente sempre deve analisar o caso concreto. Nesse teu caso aí, tratando-se de pessoa estrangeira, tratando-se de uma pessoa... Aconteceu muito no passado, pessoal, quando a cocaína e outras drogas começaram a ganhar notoriedade no mundo, de muitas pessoas engolirem e viajarem para levarem dentro do próprio corpo essa substância química, essa droga ilícita, né? E nessa circunstância aí de o Brasil receber uma pessoa dessa, que seja uma pessoa estrangeira, e o outro estado solicitar a sua devolução. Nesse caso, por exemplo, a pessoa praticou um crime tanto lá quanto praticou aqui, e o Brasil pode devolver essa pessoa. Do mesmo jeito, chega aqui em solo brasileiro, imediatamente ali no consulado, dentro das regras da Polícia Federal daquele aeroporto, já se fala assim, vamos retirar essa pessoa daqui do Brasil urgentemente, essa pessoa que seja devolvida para a sua pátria, porque ela não está exercendo uma atividade dentro da moralidade brasileira. Vai depender muito da atuação da Polícia Federal na decisão e se vai haver o pedido ou não. O que eu quero dizer para vocês é que nesse momento vocês devem memorizar quais são os requisitos da extradição, quais são as características da expulsão. O preenchimento delas é que vai ver se vocês vão acertar a resposta no concurso público ou não, ou se você vai fazer a defesa do seu cliente contra a extradição ou não, etc., nos termos da norma constitucional, tá? Obrigado pela pergunta aí. Deportação, coloque aí na linha de baixo, deportação. Algum acadêmico que não fez participação até agora, que queira pontuação para a parcial 2, quer falar o que significa deportação? Segundos. Não precisam anotar, porque assim, isso está na página 235. 235. Tá? Então não precisa escrever, eu vou fazer a leitura do que está na página 235 do livro, do PDF é 237. Deportação trata-se da saída compulsória do estrangeiro que entrou ou permaneceu de forma irregular em território brasileiro, por não preencher os requisitos legais para aqui entrar ou permanecer. A deportação aplica-se somente ao estrangeiro e não ao brasileiro nato ou naturalizado, uma vez que o artigo 5º, inciso 47, a linha D da Constituição, veda a aplicação da pena de banimento.
Ok. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. E só, já que ninguém quis participar da anterior, vou fazer aqui a mera leitura também do que seria o asilo político, tá, pessoal? Outra definição bastante importante para o nosso estudo é o asilo político. Trata-se de princípio que rege as relações internacionais previstas no artigo 4º, inciso 10, que fala sobre os princípios que regem as relações internacionais da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme estudamos na seção 1.2, e consiste na recepção de estrangeiro em território nacional após solicitação por ele formulada, sem o preenchimento de qualquer requisito para o ingresso ou permanência no país, para se evitar a punição ou perseguição em seu país de origem por crime de natureza política ou ideológica, assim classificado pelo Estado que concederá o asilo político. O asilado político no Brasil se sujeitará, além dos deveres impostos pelo direito internacional, às obrigações previstas na legislação vigente e as de governo que o governo brasileiro impuser. Pessoal, então, crime político ou ideológico, então vamos pegar. Aqui quem assiste a aula, por exemplo, fala assim: eu prego o socialismo, professor, eu prego o comunismo, eu prego o fascismo. Gente, isso daí, você pode ter uma ideologia dessa. Não, eu acredito que Karl Marx, né? Eu sou um marxista, professor, eu sou... Quem lê bastante acaba até acreditando muito, né? No que o papel está lhe dizendo, e na prática a gente vê que o que está no papel é bonito. Na prática a gente vê que o que está no papel é bacana. E a gente tem que notar também que a sociedade evoluiu de uma forma que talvez alguns ensinamentos ditos no passado, eles têm que ser lidos conforme a nossa realidade. Então, que a paz social é boa, mas a busca pela quebra de um poder... Como que eu alcanço um poder? Espera aí, mas se eu estou buscando derrubar um poder, como assim eu vou alcançar o poder? Então imagina só, existe aí uma diferenciação de filosofias, mas vamos imaginar que eu sou um defensor assíduo, que eu falo que esses senhores feudais, o capitalismo feudal, etc., eles são dominadores e a gente tem que criar uma nova forma de derrubar esses que estão nos colocando lá embaixo, vamos nós trabalhadores às ruas, vamos... errado esse patrão que pode muito e a gente pode pouco. Mas essa é a minha filosofia. Se um Estado reconhece que eu ficar pregando isso gerou motivo de eu ser incriminado, eu vazo para outro Estado e falo assim, me defenda aqui porque o outro Estado lá não aceitou minha filosofia, não. Eu tenho uma ideologia de tal forma, eu tenho um pensamento dessa forma, e os caras lá não gostaram muito de eu pensar desse jeito, que a gente tinha que quebrar nossos patrões, quebrar os capitalistas, etc. E o sistema não deu muito certo lá, não. Me receba aqui nesse asilo político. Gente, o Brasil, para essas questões, a gente vai extraditar uma pessoa dessa? Não. A gente vai expulsar uma pessoa dessa? Não. A gente vai deportar uma pessoa dessa? Não. O que vai acontecer numa circunstância dessa em que uma pessoa esteja sendo procurada por questões políticas, por questões ideológicas? Essa pessoa terá a chance, comprovado ali os requisitos da própria norma interna do Estado, que há uma perseguição política, que há uma perseguição ideológica, essa pessoa ela poderá receber o asilo político, e isso é defendido no nosso ordenamento jurídico, conforme a gente viu que rege os princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então aqui, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um italiano, né? O italiano, ele não foi, aqui podemos falar, extraditado para o solo italiano, para julgamento lá, etc. É o Battisti, né? Salvo melhor juízo. Ele não foi na ocasião porque o chefe do Poder Executivo disse que ele estava recebendo uma perseguição política. Aí mudou o governo. Quando mudou o governo, falou assim, crime político, caramba, esse cara é um criminoso para mais de metro. Vamos devolver esse sujeito, sim. E volta para o solo dele para julgamento, sim. E ele pegou esse
César Battisti, né? Ele acabou se refugiando. Ele acabou dando jeitinho, entre aspas, jeitinho brasileiro e sumiu. Hoje se encontra preso também, né? Foi capturado posteriormente, etc. Mas é isso, gente. Um país ele pode reconhecer pelo chefe do Poder Executivo da União o asilo político, do mesmo jeito o chefe do Poder Executivo ele pode não reconhecer o asilo político para aquela pessoa que esteja sendo perseguida politicamente ou ideologicamente, por conta de suas questões ideológicas, tá? Beleza. E agora vamos então para a última sessão, sessão 4.1. Sessão 4.1. E aí eu quero que vocês escrevam algumas palavras. A primeira palavra é sufrágio. Sufrágio. A outra palavra é alistabilidade ou alistáveis. Alistabilidade ou alistáveis. Ponto. Outra palavra, elegíveis. Elegíveis. Ponto. Direitos políticos positivos. E direitos políticos negativos. Ponto. Na linha de baixo, você coloca artigo 14. Até artigo 17. Artigo 14. Até artigo 17. Da Constituição. E devido à falta de tempo, eu vou falar e eu quero que vocês façam a anotação dos seguintes termos, ok? E comecem escrevendo o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral, a lei que alterar o processo eleitoral, a lei que alterar o processo eleitoral não se aplicará, não se aplicará à eleição, não se aplicará à eleição que ocorra
em até 1 ano da data de sua vigência. A eleição que ocorra em até 1 ano da data de entrada de sua vigência. Vírgula, o que se dá na data de sua publicação. O que se dá na data de sua publicação. Ponto. Na linha de baixo. Gente, o que eu quero dizer? Esse ano nós temos eleições. Vamos supor que uma lei entrou em vigor em dezembro do ano passado. Essa lei não seria aplicada às eleições desse ano. Por quê? Porque não superou o prazo de 1 ano da entrada em vigor da lei que iniciou em dezembro do ano passado. Então, havendo uma alteração de uma lei que mexe no processo de eleições, né, questão política, eleitoral, essa lei não tem o seu efeito durante 1 ano depois da entrada dela em vigor. É isso, tá? Então, esses são os efeitos. Por uma linha, escreva o seguinte: a Constituição veda a cassação dos direitos políticos. A Constituição veda a cassação dos direitos políticos. Vírgula. Mas admite a perda ou a suspensão. Mas admite a perda ou a suspensão. Mas admite a perda ou a suspensão. Ponto. A suspensão está elencada no artigo 15 da Constituição. No ponto da incapacidade civil absoluta, no caso da incapacidade civil absoluta, Professor. artigo 15 da Constituição, no caso da incapacidade civil absoluta, vírgula, da condenação por improbidade administrativa, da condenação por improbidade administrativa, e da condenação penal transitada em julgado, Professor, você poderia repetir a frase anterior? incapacidade civil absoluta, condenação por improbidade administrativa, Obrigada. por condenação penal transitada em julgado, vírgula, enquanto durarem os seus efeitos. Enquanto durarem os seus efeitos.
Ponto. Nos demais termos, o caso será de perda. Nos demais pontos, vírgula, o caso será de perda. Ponto na linha de baixo. O alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral. E o comparecimento para o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Vírgula. Mas facultativos para os analfabetos vírgula, maiores de 16 e menores de 18, maiores de 16 e menores de 18, anos, e para os maiores de 70 anos. Ponto, na linha de baixo. São inelegíveis são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Exemplo disso, o Tiririca, a gente teve que passar por prova para provar que ele sabia ler e escrever. E foi aberta a oportunidade dele, num prazo, comprovar que ele mesmo que tinha escrito lá o nome dele corretamente para ele se candidatar a deputado federal. Então, por quê? Senão ele não poderia ser eleito, ou seja, é inelegível. É inelegível um analfabeto. Então, sim, são inelegíveis os analfabetos e também os inalistáveis. E quem que não podem se alistar? Anotem aí, fazendo favor. Não podem se alistar como eleitores, não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. Ponto. Durante o período
de serviço militar obrigatório durante o período de serviço militar obrigatório e os conscritos também não podem se alistar como eleitores. Também não podem se alistar como eleitores. Professor, Bom, pois não? perdi aqui. Durante o serviço obrigatório, daí para frente cortou aqui o áudio. Durante o serviço militar obrigatório e os conscritos também não podem se alistar. Ponto. O militar que seja alistável, o militar que seja alistável, o militar que seja alistável, será elegível. O militar que seja alistável também será elegível cumpridas as condições do parágrafo 8º, cumpridas as condições do parágrafo 8º, inciso 1 e ou inciso 2, do artigo 14 da CF. E para terminarmos a aula, eu peço desculpa pela demora, mas não poderíamos ficar sem tratar esse último ponto. Por último agora, hein, pessoal? Pulei a linha aí, na linha de baixo, ou seja, são condições de elegibilidade. São condições de elegibilidade as previstas no parágrafo 3º, incisos e alíneas. Incisos e alíneas. E vocês vão ter que memorizar isso, hein? São condições de elegibilidade, que isso aqui vai cair na oficial. São condições de elegibilidade as previstas no parágrafo 3º, incisos e alíneas do artigo 14. E eu vou ler para vocês, não precisam anotar, tá? Vocês vão reler também com certeza isso na casa aí de vocês. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição. O domicílio eleitoral fica inclusive no título de eleitor, tá? A filiação partidária, ou seja, se você não tiver uma filiação partidária, você não vai poder se candidatar a qualquer um, deputado estadual, vereador, deputado federal, senador, presidente da República, governador, prefeito, nada. Você tem que ter alistamento eleitoral. E atenção, não é porque você se alistou num partido que você vai sair candidato. Então, essa questão de que o poder emana do povo, falar que nós podemos exercer pessoalmente o nosso poder,
no campo político não é bem assim, porque não é porque você se filiou a um partido que só você querer que você saia candidato. Nananina, não. Você tem que ser escolhido pelo seu partido político ao qual você se filiou. Se você não for selecionado no seu partido político no qual você se filiou, você não vai sair candidato nem candidata, ok? Então vejam, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, e aí vem o ponto que é pegadinha dos concursos públicos, etc. E aí coloca aqui, a idade mínima para começar, você pode ser uma pessoa que pode votar. Então você pode pensar aqui no seu alistamento eleitoral para você poder votar desde os 16, mas você não pode ser um candidato com 16 anos. Aqui, ó, se a gente for pegar com 18 anos para vereador. Então, com 16 você pode votar, você pode se alistar para votar, mas você não pode ser votado. Mas para vereador, qual é a idade? 18 anos. Vereador, Poder Legislativo Municipal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. O que é juiz de paz? É aquele um que ele é escolhido para celebração de casamentos, por exemplo. Professor, e se o juiz de paz ele não for escolhido por voto, mas para ele ser escolhido ali na comunidade, nem que seja por indicação do chefe do Poder Executivo daquele município, ele tem que ter pelo menos 21 anos. Tá? O juiz de paz ele acaba entrando dentro da figura do prefeito, do vice-prefeito. Professor, se eu tiver 21 anos, já posso ser prefeito? Pode. Pode ser vereador, pode ser prefeito, pode ser deputado federal, desculpa, é isso mesmo, deputado federal, deputado estadual e distrital, com 21 anos. Agora vamos lá. 30 anos, governador, vice-governador de estado ou governadores. Para ser governador, seja do Distrito Federal, seja dos estados, e para ser um vice-governador também, por consequência, 30 anos. 35 anos para presidente da República e para ser senador. Senador, qual a diferença de senador para deputado federal? Deputado federal representa o povo, o senador representa o Estado. Então, presidente junto com senador, senador junto com a idade de presidente. Governadores, 30 anos. E os demais a gente fala 21 anos, com exceção do vereador, que é 18. Então, memorizem isso daí. Memorizem que a idade suprassumo é para presidente e senador. Presidente representa o estado maior. Senadores representam os estados membros. Fala a palavra estado, senadores e chefe do Poder Executivo da União, o presidente. Tá? E nesse caso o vice-presidente também. Não existe vice-senador, existe vice-presidente. Governadores, 30 anos. Os demais vão ser com 21 anos, com exceção do vereador, que pode ser com 18. E para você se alistar para poder votar, você pode, é facultativo a partir dos 16 e obrigatório também a partir dos 18 anos. Muito obrigado, pessoal. Eu fico aqui agora aberto às dúvidas e eu posso me alongar aqui também na resposta das dúvidas, já que eu forcei vocês na nossa última aula do semestre. Parabéns a todos. Salgadinho, cadê o salgadinho? Não trouxeram o salgadinho hoje para a última aula, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado e estou aí para tirar as dúvidas. Senão a gente se encontra na nossa avaliação online, naquela data que eu passei, tá? Só para revisar aí, para quem não anotou até hoje. Senão, pessoal, vocês já estão dispensados, tá? Nós teremos avaliação no dia 15, segunda chamada dia 25 e prova final dia 29, se alguém ficar. E dou aula por encerrada. A média de nota é 7? Dessa avaliação, ela vale 4.000 pontos, não é isso? Não, no total. Tipo, vale 10. Ah, esquece. Sim. Vale 1.000, né? É que agora mudou a forma. Ah, sim. Obrigada. De nada.